Eu sou o Luciano e nesse vídeo nós vamos conhecer os pontos mais relevantes de uma notificação extrajudicial. E para abordar esse tema eu optei por apresentar esse vídeo no formato de perguntas e respostas, ou seja, respondendo as dúvidas mais comuns. E ao final desse vídeo eu vou mostrar um modelo de notificação extrajudicial, até para que você veja o formato desse documento, as disposições, e é claro que eu vou dar algumas dicas também. Então assista até o final e se gostar desse vídeo, é claro, se inscreva no canal e compartilhe com amigos e familiares. Então bora para a primeira pergunta. Afinal, o que é a notificação? O ato de notificar é simplesmente dar ciência de algo a alguém. Parta sempre dessa premissa. Agora, como você vai fazer isso? Aí sim, tem diversos caminhos, formatos, características que você deve respeitar para que lá na frente você tenha um documento que seja juridicamente válido. Até porque quando a gente vai notificar, a gente está tratando de um assunto relevante que merece uma certa formalidade. Para deixar bem claro, eu vou citar aqui um exemplo prático. Imagina que você acabou de vender um terreno em uma área rural. Você vendeu por R$ 100.000 em 10 parcelas de R$ 10.000. E aí o comprador, ele paga a primeira parcela ali no ato. A segunda parcela ele paga, a terceira parcela ele paga, tá tudo andando normal. Chega na quarta parcela, ele não paga. Na quinta, também não paga. Aí você, ué, que estranho. Aí você enviou uma mensagem ali via WhatsApp, nada dele responder. Você liga para ele, cai direto na caixa postal. Você envia um e-mail para ele, nada de responder. Aí você, pô, como assim? Começa a ficar nervoso e você envia uma notificação para ele. E nada dele responder, ou seja, você está um passo de entrar ali com um processo judicial. Então você percebeu que é uma escadinha de formalidades? Você começa na informalidade, de certa forma, ali, né, no WhatsApp, no telefone, aí vai subindo para o e-mail, para notificação, até chegar em um processo judicial. E se você vê bem, quando você está notificando alguém, você está dando a oportunidade para que essa pessoa regularize, né, de alguma forma essa situação sem que precise acionar o poder judiciário. Então lembre-se que é uma oportunidade que você está dando para aquela pessoa, para aquela situação que se resolva da melhor forma. E a segunda pergunta, como pode ocorrer o ato de notificar? Basicamente pode ocorrer na via judicial e na via extrajudicial. Na via judicial, dependendo da situação, com certeza acaba sendo meio mais adequado, mais seguro para que seja realizado esse ato. Isso porque o advogado ele vai fazer um requerimento, não é um processo judicial, é como se fosse um serviço judicial, tá? Que paga-se as custas e um oficial de justiça que detém fé pública, ele realiza a diligência, ou seja, ele entrega a notificação e depois o seu advogado vai receber a cópia de tudo o que foi realizado. Aí ele pode entrar ali direto com ação de cobrança, por exemplo. O mais importante da notificação judicial é a segurança que ela traz, ou seja, a impossibilidade de alguém alegar alguma irregularidade futura. Já a notificação extrajudicial é a mais utilizada com certeza, até porque grande parte das situações do nosso dia a dia não exige um alto grau de formalidade, tá? Então a via extrajudicial, através de um cartório, ou através dos correios mesmo, Sedex, Telegrama, ou até via digital, dependendo da situação, claro, né, de menor formalidade possível, mas é um canal que é possível você estar utilizando. Inclusive, vou deixar uma imagem aqui na tela, só para que você consiga entender em quais situações que é cabível, tá? Ou pelo menos é o ideal ali a estar sendo utilizado cada uma dessas notificações. Olha só, a notificação judicial, ela tem um alto grau de formalidade, até porque ela é realizada pelo oficial de justiça, né, que detém fé pública. Então tem muita segurança, ou seja, é difícil alguém alegar alguma irregularidade. Em contrapartida, tem um custo elevado. Já na segunda posição, tem a notificação realizada no cartório, que é, na verdade, ali no tabelionato de notas, né, que quem realiza é o oficial notificador, que também detém fé pública. Então, tem um alto grau de formalidade, tem segurança, mas também tem um custo elevado. Já o uso dos correios, né, o telegrama, tá? Ele tem uma formalidade e uma segurança moderada, que eu vou mostrar para você, e um custo baixo. Já o Sedex, ele tem uma formalidade, também uma segurança moderada para baixa,
né, e um custo baixo. E os meios digitais, e-mail, por exemplo, tem uma formalidade muito baixa, né, a segurança baixa, ou seja, a chance mais elevada, né, de alguém alegar alguma irregularidade, e o custo praticamente zero. E agora a pergunta de número 3: quando posso usar uma notificação extrajudicial? Esse é um instrumento que é muito amplo, tá? Então pode ser utilizado em diversas situações. Você pode rescindir contratos dos mais variados formatos, pode pedir a desocupação do imóvel, você pode notificar um sócio que está informando ali a sua saída, sua retirada da sociedade, você pode realizar requerimentos, solicitar informações, enfim, é como eu falei, tem diversas finalidades. E a pergunta de número 4: como posso enviar uma notificação extrajudicial? Antes de falar das formas de envio, cabem duas considerações muito importantes. Primeira consideração é que você deve garantir que a notificação será recebida pelo destinatário correto, tá? Pelo notificado, pela notificada. Ou seja, tem que ter a assinatura dele ali. Não pode ter a assinatura do pai, da mãe, do vizinho. Não, tem que ser a assinatura daquela pessoa. Até porque se não tiver, ela pode eventualmente alegar que desconhecia, né? Que não tinha ciência que foi notificada. E já puxando um gancho para a segunda consideração, é que você deve garantir que essa pessoa receba o conteúdo da notificação. Mas como assim? Uma coisa é você entregar um papel, outra coisa é você entregar um papel com escrita. Então você precisa garantir que, olha, essa pessoa recebeu a notificação que trata-se, por exemplo, de cobrança. Tá? Então você deve garantir isso. Tem formas? Tem formas, e agora a gente vai falar as formas de envio. A forma mais comum e com certeza uma das mais baratas é via Sedex. Eu vou até deixar o valor aqui na tela, que é relativamente barato. É claro, também que depende da distância, tá? Para fazer, basta redigir a notificação. É muito comum que o escritório de advocacia coloque o logo, né? Coloque ali um eventual print, alguma planilha, ou seja, personalize esse documento, tá? Então, vai redigir ali a notificação, colocar no envelope e levar essa correspondência até uma agência dos Correios mais próxima. E você também vai solicitar o envio com aviso de recebimento, o AR. Aí depois de postada essa notificação, é preciso aguardar a devolução do AR. E o prazo para entrega dessa notificação é um prazo normal de entrega de correspondência, que vai variar, é claro, também da época do ano e da distância, né, com quem notifica. E se tiver algum grau de urgência, você pode escolher AR eletrônico, que é um serviço dos Correios em que um carteiro fotografa o cartão do AR preenchido e deixa disponível no site dos Correios. Então basta você solicitar o envio com AR eletrônico ao postar a notificação. Aí os Correios disponibilizam um login, uma senha para receber a foto do AR e você consegue utilizar aí no eventual processo judicial. Agora, a parte ruim do Sedex é que você só consegue garantir que aquela pessoa recebeu a notificação, mas você não consegue garantir que ela recebeu o conteúdo, ou seja, que ela recebeu a notificação e que trata-se de cobrança, por exemplo. Já a segunda forma é a via telegrama, que também é realizada pelos Correios, tem um custo baixo, e o interessante é que você consegue já comprovar as duas frentes, tanto que a pessoa recebeu a notificação, tanto que ela recebeu aquele conteúdo, tá? Que é objeto da notificação. E basicamente você consegue fazer tudo ali pelo site dos Correios, é super tranquilo. Só que uma diferença é que você não consegue colocar um formato diferente na notificação. Por exemplo, lembra aquilo que eu falei sobre personalizar, colocar um logo, uma planilha, um print? Pelo menos até o momento ali no site dos Correios, eu não consegui verificar a possibilidade de inserir, né, de personalizar esse documento. Eu acredito que num futuro não tão distante eles façam essa atualização e permitam, né, que a gente consiga personalizar. Aí acaba sendo a ferramenta mais ideal, até porque a gente faz tudo pela internet, não precisa se locomover em uma agência ali dos Correios. Uma terceira possibilidade que você pode fazer o envio é utilizando os serviços do cartório. Lembra aquela imagem ilustrativa que eu mostrei no início do vídeo, dizendo ali sobre os graus de formalidade? Até coloquei, né, o cartório na segunda posição
com um grau de formalidade elevado e com um custo também relativamente elevado. Vou até colocar um valor que vai variar de estado para estado, mas gira em torno ali de R$ 200 para notificar alguém. E como é que vai funcionar? Você vai ao cartório de títulos e documentos, de preferência com a notificação pronta, tá? E lá você vai pedir ao cartório que faça a notificação. Então eles vão redigir ali com papel timbrado deles e eles que vão realizar a diligência, ou seja, vai ter um oficial notificador que detém fé pública e ele que vai realizar todos os atos de diligência, muito similar ao que é realizado no Poder Judiciário. É por isso que é importante você ter o suporte de um profissional com conhecimento técnico, para que ele consiga visualizar aquela situação e ver qual o instrumento que é o mais adequado para suprir aquela necessidade. Pergunta de número 5. Posso enviar a notificação extrajudicial via e-mail, WhatsApp, mensagem de texto? Então, segundo o Superior Tribunal de Justiça, ele reiterou a validade da notificação por meio digital, mas esclareceu que, em alguns casos, especificamente alienação fiduciária, a notificação ela deve ser realizada via cartório. Então, em geral, as notificações extrajudiciais elas são admitidas como meio de prova, desde que você consiga comprovar, né, que o conteúdo da mensagem foi enviada, bem como o envio e recebimento seguro dessas mensagens por meio de um registro formal. Ou seja, você precisa ter um documento que seja juridicamente válido. Quando a gente fala de mensagem enviada via WhatsApp, via mensagem de texto, via e-mail, muitas vezes fica difícil a gente comprovar todas essas frentes de segurança. Portanto, eu utilizaria somente via e-mail em situações que de fato não necessitam de formalidade, não necessitam de segurança. E agora a questão de número 6. Recebi uma notificação extrajudicial. O que devo fazer? Imagina que você está lá na sua casa e você recebe uma notificação. Você abre, começa a fazer a leitura, mas você está nervoso, você não consegue entender o que está escrito. Eu sempre recomendo que tenha uma terceira pessoa, um profissional de preferência, né, com conhecimento técnico, consiga fazer uma leitura imparcial, uma leitura crítica e consiga entender quais os motivos que levaram aquela pessoa a notificar você, se tem alguma consequência, né, caso você não cumpra com aquilo que foi solicitado, tá? Então é muito importante a figura desse terceiro, de um profissional qualificado. Levando isso em consideração, geralmente é dado um prazo de 10, 15 dias para que você apresente uma contra-notificação. E a partir daí, vocês criam uma relação e vocês passam a, eventualmente, até fazer uma nova negociação para evitar que essa situação atinja o Poder Judiciário. É como eu falei no início do vídeo, geralmente quem está notificando tem a intenção de resolver toda essa situação sem precisar acionar o Poder Judiciário. Mas caso seja necessário, essa pessoa já está sinalizando que, ó, caso você não cumpra, eu vou acionar sim, e vai ser muito pior, porque vai ter incidência de multa, de juros, de, enfim, de uma série de encargos que vai ser muito mais prejudicial para quem descumpriu. E chegamos na última pergunta de número 7. Como redigir uma notificação extrajudicial? E antes eu te mostrar a tela com o modelo da notificação, com a estrutura e te dar algumas dicas desse documento, é importante a seguinte observação. Dependendo da situação em que se encontra, ou seja, da situação que é objeto, né, da notificação, se envolve altos valores, se tem um alto grau de urgência, é muito importante que você tenha o suporte de um profissional qualificado e habilitado. Eu digo habilitado para atuar no Poder Judiciário, já pensando lá na frente, tá? Isso porque um advogado, ele vai ter uma visão ampla, ele vai não só redigir a notificação, mas ele vai utilizar essa notificação de forma estratégica dentro de um processo judicial. Então é muito importante você ter a figura desse profissional para resolver essa situação. Ele vai saber identificar, poxa, eu vou fazer essa diligência através de um cartório. Não, não tem necessidade, eu posso fazer via telegrama. Ele vai ter esse conhecimento técnico para conseguir resolver a situação de forma que
custe menos e que seja mais efetiva, tá bom? Então agora vamos ver o modelo que tanto foi solicitado aqui. Vamos para a tela do computador. Bom, eu trouxe aqui um modelo de notificação extrajudicial de cobrança. A intenção é que você se atenha à estrutura do documento, tá? Os elementos que devem compor esse documento. Não é para se ater ao conteúdo, até porque quando você tiver, né, se deparar com um caso concreto, você vai ter que adequar esse documento para aquela realidade. Tá bom? Então a intenção é mostrar para você a estrutura e os elementos que devem constar nesse documento. Lembrando que tudo isso é por questão de precaução, para que você tenha lá na frente uma prova judicial. Então é importante você tratar esse documento como uma prova judicial, ou seja, você precisa tornar isso válido. Então precisam ter critérios que devem ser respeitados para que você não tenha nenhum questionamento futuro. Tá bom? Então vamos lá. Aqui você pode iniciar com a data, tá? Eu coloquei os comentários aqui ao lado até para facilitar. Deixa eu aumentar um pouco o zoom aqui. Pronto. Logo em seguida, qualificação das partes, tanto notificante, que é quem está enviando, quanto a notificada, quem está recebendo. Tá bom? E a partir de agora a gente vai tratar somente por esses termos, notificante e notificada, tá? Muitas pessoas acabam se confundindo quando estão elaborando ali pela primeira vez as notificações, tá? Ou quem também não é da área jurídica. E logo em seguida nós temos o título. O título você pode colocar de forma simples ou você pode realmente discorrer, tornar um título um pouco mais robusto. Lembrando que a intenção da notificação é que você seja objetivo, tá? Não é o momento de você alegar nada, colocar questões de jurisprudência. Isso daqui não é um processo judicial, tá? Você simplesmente está notificando, dando ciência para alguém. Não tem envolvimento, por enquanto, do Poder Judiciário. Então vamos lá. Bom, a intenção aqui é você tratar essa situação, logo após o título, com uma estrutura. Por exemplo, uma estrutura básica ali de redação, introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? Isso eu acredito que seja o suficiente, geralmente é o básico para você conseguir elaborar uma notificação, tá? Então, na introdução, você pode ser objetivo, bem objetivo e dizer, ó, aconteceu isso, tá? Agora, como que aconteceu? Quais foram os motivos que levaram isso a acontecer? Então, daí sim, no desenvolvimento, você vai dizer que, olha, nós firmamos um contrato de venda, de compra de um terreno rural, lembra? Foi na data tal. Lá dizia que o terreno custava 100 mil reais, foi vendido por 100 mil reais e deveria ser pago em 10 parcelas de 10 mil reais cada Pix, ali com início de pagamento na data do respectivo contrato. Enfim, daí você vai descorrer toda a relação, né, que deu causa a essa situação, inclusive vai colocar, né, sinalizar as parcelas que estão em aberto. Aqui você vê que tem a parcela 4 e 5 em aberta, então a pessoa já tem o direito de cobrar, tá? E ela colocou aqui, ó, inserção de juros moratórios, que é juros de atraso de 5%, e as parcelas vincendas, ou seja, aquelas parcelas que ainda vão vencer. Então a pessoa já está cobrindo as demais parcelas, tá? Já está sinalizando, olha, meu amigo, daqui a pouco vence a sexta parcela, a sétima, e aí, como é que vai ficar? Tá? Então a intenção é essa. E aqui ele reforça que tentou contato por outros canais de comunicação e não conseguiu. Tá? Interessante colocar isso daqui também. E logo após você passa pelo desfecho, né? A conclusão. Na conclusão, você também tem que ser objetivo e falar, ó, eu quero que seja realizado tais atos. Ou seja, quero que seja feito o pagamento da quarta, da quinta parcela em diante, e as consequências caso não seja regularizada a situação.
Então aqui é dado um prazo de 10 dias para a pessoa apresentar uma contra-notificação, realizar eventualmente os pagamentos, né? E caso ela não faça isso, você também já vai sinalizar aqui, ó, que já vai tomar providências, tanto judiciais quanto aqui, ó, envio do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, tá? Então esse é o momento de você já sinalizar que você não está brincando, você está dando a oportunidade para que aquela pessoa regularize a situação da melhor forma possível. E logo abaixo foi colocado aqui um campo observação, né? Caso o referido débito já tenha sido quitado ao tempo do recebimento desta, favor desconsiderar essa notificação, até porque às vezes a notificação chega com certo atraso, né? Dependendo a via que você está sendo utilizada, se é num cartório, se é uma via judicial, acaba demorando. Tá? Então é importante colocar essa informação aqui, até porque a pessoa pode receber depois que já realizou um pagamento, mesmo que ela tenha realizado com atraso, mas ela pagou ali, depois ela recebe isso, ela pode se sentir ofendida, enfim, pode ter algum impacto ali na relação, tá? E logo abaixo, geralmente o pessoal coloca nesses termos, certo, de sua compreensão, pela mais elevada estima. Isso daqui é técnica de escrita, tá? E cabe ao profissional utilizar a técnica que seja mais adequada ali para o estilo dele. E o nome do advogado e a OAB, tá? Ou o seu nome, caso você não seja advogado. O importante é você entender essa estrutura, entender que tem elementos que devem constar em uma notificação. Por mais que seja um documento aberto, mas a gente vê que no dia a dia não é um documento tão aberto, ele segue uma determinada estrutura. Você não pode simplesmente colocar, olha, cara, você não pagou. Não, precisa utilizar termos técnicos, até porque você consegue diferenciar quando é um profissional, um advogado, que redigiu uma notificação extrajudicial e quando é uma pessoa comum ou quando foi pego pela internet. Tá? Você consegue distinguir isso. Então, quando você recebe um documento desse de um advogado, você já fica com o pé atrás. Você já sabe que tem uma pessoa técnica que está cuidando dessa situação, tem uma pessoa que já está pensando lá na frente, em utilizar isso de forma estratégica dentro de um processo. Olha, juiz, Vossa Excelência, foi sinalizado inclusive na notificação extrajudicial na data tal que ficou pendente o pagamento tal. Então, desde aquele momento, a pessoa simplesmente utilizar estrategicamente num processo para dizer, ó, a partir daquela data, essa pessoa ela está em mora. Inclusive, pode incidir multa, juros, enfim, tá? Vários encargos. Então, é muito importante que, dependendo da situação, você utilize o auxílio de um profissional, tá? E eu vou aproveitar e vou deixar 2 vídeos para que você assista. O primeiro, como declarar isenção ali do imposto de renda, e o segundo, saiba tudo sobre procuração. Basta clicar em um deles e assistir.